Injustiça climática é uma questão de falta de empatia. Desde pequena fui ensinada que, ok, existe muito drama, existe muita negatividade no mundo e tu vais ter de aprender com isso. Eu diria que filha de biólogo há de saber sobre alterações climáticas. As atitudes têm uma cara e têm um nome. Mas perfeitamente também sei que é muito importante termos nem noção o que é que são as alterações climáticas e termos perfeitamente a noção o que é que se está a passar. Isso sim. Eu sou muito crente que a empatia é o que vai salvar o mundo, não é? É acima de tudo tentarmos perceber que isto é um problema coletivo que exige ação coletiva. Isto foi assustador para uma criança, de repente estás em mecanismos legais para pôr países em tribunal? Ou estes miúdos são os comodistas, ou sei lá, são ativistas de sofá, sei lá, já ouvimos de tudo. Mas tu fizeste um bocadinho mais do que isso, não é? Tu ensinaste-os que eles são capazes de lutar por eles próprios. Isto é a sensação assim, missão cumprida, ou não? Pensem sempre que tenham que fazer uma crítica, façam-na, mas a seguir façam uma proposta. Uma vez que é um bocadinho mais difícil. Bem-vindos à 5ª temporada do Podcast do Zero. Nesta temporada vamos focar-nos na componente social da sustentabilidade, porque a longevidade e a qualidade de vida do planeta e das pessoas não vive uma sem a outra. Para aprofundarmos estes temas, recebemos o apoio do Grupo AGEAS Portugal, que nos abriu a porta das suas casas em Lisboa e do Porto e nos desafiou a pensar sobre os temas da inclusão, da saúde e da resiliência climática. Neste episódio vamos falar sobre como se educa um ativista e para isso trouxemos Nuno Gaspar de Oliveira, biólogo, fundador da NBI, uma consultora especializada em soluções de economia natural, que já esteve neste podcast, aliás, já o devem ter ouvido 2 vezes, uma na 3ª temporada e outra no último episódio da última temporada, numa intervenção ao vivo na Cidade do Zero, e a sua filha Sofia Oliveira, que é estudante de Ciências Farmacêuticas e que colocou 32 países europeus em Tribunal dos Direitos Humanos por falta de ação climática. Muito bem-vindos os dois. Obrigado. É muito bom estar a ver-te a ti, sobretudo num contexto diferente de pai e filha, porque hoje as perguntas são mesmo direcionadas para educação ambiental e de como é que nós podemos fazer com que os nossos filhos também tenham esta consciência. Mas primeiro a pergunta vai para a Sofia. Sofia, bem-vinda ao podcast. Obrigada. Diz-se que filho de peixe sabe nadar. Eu diria que filha de biólogo há de saber sobre alterações climáticas. No entanto, daquilo que eu li, foi quando foram os incêndios do Pedrógão Grande que despertou esta tua vontade efetiva de fazer alguma coisa. O que é que aconteceu nesta altura? Bem, voltando em 2017, eu tinha 12 anos. Na altura ainda me considero nova, mas na altura ainda era mais nova. Foi quando os incêndios começaram a serem demonstrados na televisão. Lembro perfeitamente da ansiedade e do medo que isso me causou, pois isso poderia acontecer a qualquer um, esses grandes incêndios. E eu pensei na altura com o meu irmão, por que não, em vez de estarmos só sentados no sofá e estar a ver televisão, por que não começar a agir? Então foi aí que nós tivemos a iniciativa de formar um grupo de 6 jovens que quiseram mostrar algo que as alterações climáticas e os direitos humanos têm em comum. Boa, perfeito. E Nuno, na verdade, enquanto mãe, eu quero é saber o truque. Como é que se educam crianças de 12 anos e o teu filho na altura tinha 6? 9. Para não quererem estar sentados no sofá a ver televisão e quererem efetivamente fazer alguma coisa? Essa pergunta, bem, vamos lá ver. Como é que se educa? Acima de tudo, eu acho que a primeira coisa que temos de fazer é ouvi-los mesmo. Eu sei que isto parece clichê, parece lugar comum, mas acredita, não é de todo um lugar comum. É tentar perceber qual é a sensibilidade daquelas criaturas que estão ali, que por acaso são nossos filhos. Eu gosto muito de ver os meus filhos sempre, desde o início, desde que eles nasceram. Aliás, eu não lembro da Sofia e o André estarem na barriguinha e pensar mesmo, isto é uma pessoa independente, ok? Portanto, eu sempre tive assim essa perspectiva dos filhos. Não são teus. É uma observação, ok? Tenho aqui a sorte de ir acompanhando, mas eles têm vida e pensamento próprio e sempre tiveram. Mas, mais uma vez, é o que eu estava a dizer, parece um lugar comum, mas é mesmo muito importante. E a partir do momento em que ouvimos as crianças falarem das suas preocupações, das suas ansiedades, daquilo que é que lhes espera, qual é que é o mundo que eles podem esperar, e a partir do momento em que aquilo que nós temos para contar não é propriamente muito positivo, nós temos também explicar, ok, e as alternativas são, não simplesmente estamos a encostar uma geração à parede num cenário escuro, e isso é simplesmente tortura, não é? Acho é aterrador para uma criança, sobretudo. É horrível para nós, porque ninguém quer imaginar os filhos a passar pior do que nós passamos, e é horrível para eles porque tiramos uma perspectiva. Então temos que dar perspectiva, temos que criar opções. E nessa altura tinha uma amiga minha que também tinha os primos nesta situação, a Cláudia, o Martim, a Mariana e a Catarina, e entre eles começaram a falar sobre o que era possível fazer. É engraçado porque estes miúdos são de Leiria, os meus são de Lisboa, e criou-se uma espécie de uma relação virtual, e
E sempre tentámos, quer eu, quer a Susana, que é a mãe, tentámos compreender de que forma é que eles poderiam ir absorvendo esta informação, mas criar uma expectativa. E foi nessa altura que se conheceu a Glan, onde a Rita trabalhava, que era uma amiga nossa que estava lá, está a prima dos miúdos de Leiria, e subitamente houve a oportunidade, através da Glan, da Global Legal Action Network, de se criar um caso de justiça climática, ou seja, de se fazer as vozes dos miúdos serem ouvidas. Então cria-se a Youth for Climate Justice, e subitamente foi uma espécie de um farol que se acendeu, e eles sabiam, ok, é por aqui que nos queremos orientar, porque acima de tudo era a vontade deles que se queria expressar, não sabíamos bem como, e lá encontramos, por artes mágicas, então a tal orientação onde eles puderam expressar e começar a sua caminhada. Isto foi assustador para uma criança, de repente estás em mecanismos legais para pôr países em tribunal? Ou, quer dizer, era mais fácil limpar uma praia, não é? Ou criar um podcast. Claro. É bem, sinceramente, qualquer impacto assim, muito importante das nossas vidas é sempre assustador. Posso dizer que fiquei com cada vez mais noção do que eu estava a fazer ao longo do tempo, principalmente quando comecei a entrar no secundária. Comecei a perceber, ok, isto é mesmo algo a sério, a minha cara vai ficar para a internet, uma vez na internet não há volta a dar, e preciso mesmo de informar-me e saber o que é que eu tenho de falar. A minha mãe, desde pequena, e me ensina isso também porque estou em ciências farmacêuticas, diz que a natureza é como se fosse o nosso laboratório. Então, se a natureza é como o nosso laboratório e nós adoramos tanto a nossa natureza, temos de saber conservá-lo e temos de saber preparar para a próxima geração. Para isso, temos de aprender como é que nós podemos jogar pelo seguro. É por isso que não fiquei só pelas praias e não fiquei só pelos podcasts, mas claramente adoro ouvir o teu podcast. Boa, senão, olhem, já tínhamos um problema. Mas decidimos fazer uma ação que ficasse para a história, uma ação que os meus filhos vão recordar e dizer: ok, mãe, obrigada, agradeço imenso. Mas não só, o meu pai também agradece, os meus amigos. É super algo que quer demonstrar que estamos todos juntos nesta luta. Isto é muito engraçado, e tu falaste agora na tua mãe, porque na verdade tens dois pais que estão muito dentro da área da natureza, não é? E se calhar isto fica para a história, sem dúvida, mas enquanto mãe há uma coisa que para mim fica claramente para a história de toda a humanidade e educação, que é, tu conseguiste que ao longo da vida deles, eles passaram por uma adolescência que nunca é fácil e que continuassem motivados, mesmo com tribunais lentos, com as burocracias existentes. Como é que é acompanhar isto? Porque, claro, abriste esse precedente para que existisse, para eles serem ouvidos, que é maravilhoso. Mas depois é preciso aguentar a espera, e eles eram adolescentes e ainda são jovens, não é? Sim, esta coisa. A adolescência agora é uma coisa longa. Exato. Jovem até aos 40, não é? Sim. Confesso que sim. Mas foi engraçado, porque quando estivemos em Estrasburgo, em setembro, no dia 25 ou 27? 27 de setembro, exatamente, quando foi o dia do tribunal, há aquele momento em que estão os 6 miúdos sentados e subitamente começam a entrar os juízes, que nunca mais acaba uma fila, não sei quantos juízes, acho que eram 20 e pouco, 25 juízes, porque eram os efetivos mais os suplentes, e uns sorriam, outros não é? E aquela situação, subitamente a cara dos miúdos ficou "This is for real", não, ao mesmo tempo não estavam aterrorizados, mas ao mesmo tempo de alguma forma seguros. Mostramos respeito. Respeito, não era aquele medo de género. Aí, o que é que nós fomos fazer? Era, ok, sim, agora. É agora. E eles ficaram muito surpreendidos de estarmos lá todos. Exato. A sério? Muito surpreendidos, não pensavam que nós íamos estar todos em equipa. Ou que estariam só os advogados a representar e que eles não estariam, não é? Mas é bom estarem, mostra aquela força de fomos nós, foi a juventude que, claramente, que fez sim, isso, não é? Não, demonstra mesmo. As atitudes têm uma cara e têm um nome. Mas o que é engraçado é que esse dia foi incrivelmente intenso. Eu lembro-me de trocar mensagens contigo. Algumas das defesas que dos argumentos de defesa que nós ouvimos foram simplesmente, bem, enfim, no comments de pronto, ok. Os países tentaram-se defender, mas honestamente o país que mostrou os argumentos mais fracos, devo dizer, e lamento dizer, foi Portugal. Apresentou argumentos absolutamente lamentáveis. Os outros argumentos nós até entendemos. Mas a questão foi um dia tão exaustivo que os miúdos, depois daquilo tudo passar no dia seguinte, eles precisaram claramente para aí de 2 ou 3 semanas em que eles nem queriam ouvir falar do caso. Começaram a ter solicitações para entrevistas e por aí fora, e nós como pais também os tivemos que resguardar, não é? Foi um momento de grande exaustão, foi muita dedicação, foram 4 anos ou quase 5 anos de preparação de um caso, e aquilo foi o zénite, foi o pico máximo do acontecimento. Isto a propósito do educar adolescentes, nós temos que também saber
quando também lhes dar o seu espaço. Também temos que saber que isto não é propriamente uma prova de esforço em que tem que estar sempre em cima do assunto. Não estou constantemente, ou nós estamos constantemente a dar-lhes artigos, olha ali isto, atualiza-te e por aí fora. Eles sabem e até participam em grupos de discussão, um deles da Casa Comum da Humanidade, eles também estão lá nesse grupo. Já falámos com o Paulo Magalhães, já deram quase como uma aula para Alexandre Aragão da Universidade de Coimbra. E, ou seja, eles estão dentro do assunto, gostam de acompanhar, mas acima de tudo eu quero que eles também vivam a vida deles, no ritmo deles. Portanto, há alturas sim, estão muito dentro do assunto. Há outras alturas em que, ou pelo estudo, ou porque estão de férias, ou porque precisamente simplesmente um momento para falar de outras coisas, estão a falar de outras coisas. E ser adolescente é isto, daquilo que eu me lembro é inconstância, alguma incoerência, né? Faz parte da adolescência. E acima de tudo um drive de paixão, não é? Os adolescentes vivem muito paixões, né? São paixões que estão sempre a acontecer. Isto é a minha leitura como pai, de me lembrar minimamente do que é ter sido adolescente. E nós temos que saber alimentar essas paixões e às vezes também controlá-las um bocadinho para que mantenham o foco, porque há coisas para fazer, não é? Agora é o papá a falar, há coisas para fazer e é sempre importante chegarmos lá com sempre com uma atitude positiva, mas também construtiva, né? Ir construindo caminho. Sentes que isto é assim ou o teu pai está aqui a dar-me balelas? É isso que eu ia dizer, sentiste, não sentiste? Este discurso eu já levo há muito tempo e é isso também porque eu sou uma menina tão alegre e de esperança na minha vida, porque desde pequena fui ensinada que, ok, existe muito drama, existe muita negatividade no mundo e tu vais ter de aprender com isso. Mas, por outro lado, com a tua vida, tu controlas a tua vida. Tu consegues demonstrar se estás feliz, se é para mostrar positividade, se é de mostrar-te esperança. Um dos meus role models é o meu pai, sem dúvida. A minha mãe também. E para também não estar aqui a dizer, o David Attenborough. Sim. Desde pequena, os meus pais ensinaram-me quem era, então ficava como se fosse um familiar meu. Certo. E ele já com 90 e tal anos, ele continua a falar de esperança. Isto verdade, o final do documentário é inacreditável, não é? Demonstra e isso toca-me no coração. Claro. E se ele consegue ter tanta esperança, eu também consigo. Eu também consigo mostrar ao meu pai que, ok, eu estou empenhada nisso. E também muitas vezes pego o meu irmão, sou mais velhinha agora, e o meu irmão também está a pensar por adolescente aguda, agora não posso mentir. E muitas vezes quando falta esperança e motivação, eu pego, mostro os factos, mas tem de ser assim alguma brincadeira. Há coisas a melhorar, há coisas que estão a correr bem, há pessoas que estão a fazer as coisas bem, não é? Exatamente. E mostrar que, ok, este ponto é muito importante, mas o que estás a lutar são os teus próprios direitos. Este caso está a envolver os nossos direitos humanos. Principalmente o meu irmão tem asma, então ele disse, se queres ter um mundo melhor, próprio para ti, das tuas exames e tudo que tiveste quando eras pequeno e para os teus filhos, tu precisas mesmo de pegar nisto e levar mesmo a sério, como fosse para a tua carreira. Como por exemplo o meu trabalho que eu vou ter de escolher no meu futuro. É mais sério do que a carreira, é a vida, não é? Exato. O meu trabalho que vou ter de escolher no futuro, quem eu vou casar e tudo mais, tenho de escolher uma vida tal como tu escolheste, que seja assim meio equilibrada e que demonstre que também estou preocupada. Mas também digo uma coisa que o meu irmão diz, daqui a 30 anos estar a falar outra vez deste caso já chega. Sentes-te mais ou menos como as pessoas que há 50 anos já nos estavam avisadas das alterações climáticas, se calhar, não é? Perfeitamente sei disso. Exato. Mas perfeitamente também sei que é muito importante termos a noção do que é que são as alterações climáticas e termos perfeitamente a noção o que é que se está a passar. Isso sim. Mas o caso é algo histórico e que está a acontecer neste momento. No futuro é pensar nas nossas vidas e é pensar como é que o caso vai evoluir. Neste caso, o que é que o caso vai estar a fazer neste momento? Está em tribunal, estamos à espera de uma resposta positiva, esperemos. Boa. Do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Exatamente. Nós tivemos uma das melhores advogadas de sempre, que é a superstar Alison McDonald. Posso dizer que isto fora de câmaras, eu até no final tive de abraçar a advogada, pois eu estava super nervosa e quando ela defendeu por nós foi um momento de alívio. Eu chorei, abracei e os nossos advogados ficaram em choque quando fiz isso, muito felizes. Eles são muito British. Imagino. Mas foi uma boa sensação. Sim, uma tuga tem de ser tuga, não é? Exato. Mas foi mesmo... Até nisso falta se calhar mais presença da juventude em zonas que geralmente são mais austeras e insípidas, porque os jovens são mais espontâneos, não é? Sim, claro. Mas já agora, deixa-me só acrescentar, não só a juventude, houve um momento muito importante quando chegámos lá a Estrasburgo, lá ao tribunal. Tínhamos as senhoras idosas suíças que tinham apresentado o caso em março.
das senhoras séniores também a fazer um caso pelas alterações climáticas e a pedir ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos que reconheça também como as alterações climáticas estão a afetar os séniores e as gerações seguintes. Portanto, e houve um momento, lá está, isto não se planeia, isto é impossível planear. Então lá vou chamar para o máximo de afetas velhotas muito queridas, à espera deles, eles chegam e elas estão assim a olhar para eles e subitamente eles vão e abraçam-nas. Foi assim. Pois foi, principalmente assim, a Cláudia. Elas ficaram muito emocionadas e a partir daí elas não arredaram um pé, ficaram ali o tempo todo enquanto eles lá estiveram dentro, elas não saíram da porta do tribunal, ficaram à espera deles, daram mais um abraço no final. É nisso que eu tenho mesmo, até este encontro é a esperança na humanidade, sim. E é demonstrar que existem pessoas boas e muito boas. As velhinhas tinham um desenho, o primeiro desenho que a mais pequena Mariana desenhou para elas na altura que o caso foi posto. Ela era super pequena, tinha 5 anos quando desenhou, 6 anos quando desenhou aquilo. E eles tinham 2 bandeiras, fizeram uma bandeira própria para nós. No final, quando saímos do tribunal, rasgaram a bandeira e deram essa bandeira para nós, para demonstrar que nós estamos unidos com elas. Isso sim é que é um caso que engloba os bons direitos humanos. Empatia. Um caso de empatia, preciso. Não é? Sim, eu sou muito crente que a empatia é o que vai salvar o mundo, não é? Eu tenho um episódio de podcast que é só sobre isso, chama-se Empatia pode salvar o mundo, porque acho que é sobre isso, é sobre unirmos. E é muito engraçado falar desta intergeneracionalidade, porque também é um tema muito constante aqui nesta temporada do podcast. Temos ao mesmo tempo uma geração mais nova que está a lutar pelo futuro de todas as pessoas e ao mesmo tempo uma geração mais velha que percebe que é a última oportunidade que têm para tentar deixar um legado diferente para os pais novos e para mostrar que também os mais velhos estão a viver cada vez mais tempo e também eles estão a sofrer mais, porque são populações mais vulneráveis, não é? Então é muito engraçada esta diferença de gerações. Obrigada por estar a ouvir o podcast do Zero. O meu nome é Catarina Barreiros e com este podcast pretendo trazer alguma informação e conhecimento sobre sustentabilidade. Esta temporada tem o apoio do Grupo AGEAS Portugal, que olha para a sustentabilidade como um caminho incontornável. Juntos vamos observar as suas ambições de longo prazo, fomentar a inclusão, contribuir para uma sociedade mais saudável e promover a resiliência climática. Fiquem connosco. O melhor outcome possível, qual é que seria para este caso? É ser aceito. Mas ser aceito e com que consequências? Bem, essas consequências nós advogados sabem bastante bem, porque são as sanções que eles nos falam e nisso temos mais de 30 mil papeladas. Por isso estar aqui a dizer toda a papelada é um bocadinho difícil, mas só sei que o que devem cumprir vai ter de ser cumprido. Ok, então a ideia é que pô-los a ter de respeitar aquilo que já prometeram. Por uma questão de emergência climática e de justiça climática, de justiça geracional, os países têm mesmo que mostrar capacidade de implementar as medidas do Acordo de Paris. As bases analíticas. Que continuamos a saber que vamos falhar. Aliás, nós sabíamos que íamos falhar desde o dia 1 e agora tivemos mais este circo da última COP. Enfim, eu acho que é absolutamente lamentável porque brinca-se com a esperança das pessoas. Ou seja, foi à COP muita gente com esperança e reforça aqui dois aspectos muito positivos. A presença enfim, nós chamamos dos povos nativos, mas são as pessoas da terra, não é? Sim. A terra não foi feita por decreto e agora há uma civilização que dita as regras das outras. Os povos nativos têm um papel absolutamente fundamental de proteção dos ecossistemas, porque melhor do que os povos que digamos assim transformaram aquela civilização à sua imagem, muitas vezes não têm a sensibilidade para perceber a importância daquele ecossistema, a não ser para comprar, vender, tirar, explorar por aí fora, e enquanto que aqueles povos evoluíram de facto durante milhares de gerações a saber aproveitar-se, e sim, tiveram os seus percalços, quer dizer, a história não é black and white, não é linear, não há santos nem demónios, mas a verdade é mesmo esta, e reforça a importância na COP, quer dos povos nativos, quer também das gerações mais jovens e também das mulheres, não é? Também um avanço muito grande feito na defesa dos direitos das mulheres e das raparigas que são de facto vítimas, em alguns casos vítimas bastante catastróficas das alterações climáticas. Eu soube de um caso absolutamente dantesco, quando a Susana Viseu da Business as Nature me contou, fiquei abismado, que foi a questão das cheias no Paquistão, certo? Sim, Paquistão. Do Paquistão.
em que me explicaram porque é que houve muito mais mortalidade de mulheres e raparigas do que homens. Porque basicamente os homens puderam sair de casa para se pôr em sítio seguro, elas não podem sair de casa sem autorização dos pais e dos maridos, não puderam sair de casa. Outra coisa importante, elas não podem ser ensinadas a nadar, não têm esse direito. Portanto, basicamente deixamos mulheres, raparigas e meninas entregues à cheia por questões, enfim, discutíveis do ponto de vista humano, não é? Dos direitos humanos. Portanto, isto para mostrar que de facto há dimensões por vezes do impacto das alterações climáticas que nós, apesar de tudo, num conforto bastante grande que vivemos no Ocidente, não é? Nos países ocidentais, nos esquecemos que há um resto de todo um mundo e há um resto de toda uma série de trabalho que tem que ser feito a nível de cultura. Mas, voltando só aqui ao caso, a expectativa é esta, que acima de tudo se considera que as vozes das gerações mais jovens são relevantes. O Tribunal tem aqui duas escolhas: ou admitir que as vozes são relevantes e dentro do que está em cima da mesa dizer, ok, isto faz mais sentido, isto faz menos sentido, isto apoiamos, isto não apoiamos, ou dizer as vossas vozes não são relevantes. Só que isso, no nosso entender, é regar, como é que se diz? É apagar fogo com gasolina. Exato. É dizer à juventude, não é? Dizer às gerações seguintes, a vossa voz não é relevante. Por mais que cheguem longe. Acham que alguém se atreve? Vamos ver. Quando é que estamos à espera de uma resposta? Tem quanto tempo? 18 meses? Até o fim do mês. Até ao fim do ano. Fim do ano? Era bem bom ser ao fim do mês, mas sim, até ao fim do ano. E talvez para o próximo ano, se a coisa não correr muito bem. Mas o que nós esperemos é vamos outra vez a Estrasburgo saber a resposta. Acho que como equipa achamos que isso é fundamental, já que chegámos, passado 7 anos de lutar tanto, porque é que não ouvir a resposta final? Sinceramente era aquela coisa que o meu pai estava a falar. Quando se fala de direitos humanos não se fala de uma coisa básica, fala-se de uma coisa muito mais complexa no que está atrás. E as nossas vozes são muito poderosas. Isto é, desde pequena digo sempre que juntos somos mais fortes e as nossas vozes são mais poderosas. Então, se algo de positivo acontecer, e que eu espero imenso acontecer, e estou com vontade de acontecer, acredito que o caso vai ter um grande impacto e aí é que vai haver grande mudança pública, não é? Grande mudança pública. E estás preparada para voltar a ver entrar uma série de juízes e de advogados a dar argumentos fracos? Isso deve ser difícil, não? Claro que sim, falar, não é? Claro que sim, mas agora só os juízes, porque é uma decisão de aceitar ou não aceitar. Estás preparada para reviver esse momento? Claro que sim, por todos eu fico sempre preparada, porque eu por mim, eu levo sempre todos no meu coração e todos na minha mente a dizer, ok, estou a fazer isto por algo, por humanidade, bora isso, não tenhas medo. Não é? Exatamente. Nuno, isto é engraçado porque ela está a dizer, tipo, eu estou a fazer isto por mais do que uma pessoa, e muitas vezes diz que os pais são os principais interessados em defender o futuro dos filhos, não é? E o futuro do planeta. Mas tu fizeste um bocadinho mais do que isso, não é? Tu ensinaste-os que eles são capazes de lutar por eles próprios. Isto é a sensação assim de missão cumprida, ou não? Isso eu fiz. Eu facilitei quanto muito. Vamos lá ver. Este processo do fazer, eles têm uma série de estímulos para que as coisas possam acontecer. Obviamente que os pais têm um papel importante no sentido de dar um nudge, não é? Aquele empurrãozinho. Dizer que existem as opções, não é? E aquele apoio. Mas volto a dizer, isto também tem a ver com um aspecto que para mim é fundamental e é claramente o elefante na sala que nós temos que falar dele. É um elefante positivo, chama-se empatia. Agora estamos a falar de empatia. Temos que criar sistemas sociais de maior empatia. Esta dimensão social da sustentabilidade não se mede só com questões de igualdade ou com questões de equitatividade ou de inclusão. Isto tudo, para mim, deriva de uma questão de sabermos estar um bocadinho no lugar do outro, aprendermos um bocadinho o que é isso, não só no bom, mas também no mau, aprender a sentir um bocadinho o que o outro sente. Lembramos que nós não somos o outro, somos nós próprios. Portanto, também não há aquela ideia de que vamos conseguir perceber tudo, mas se tivermos esta empatia, que acho que é o que falta aqui, acima de tudo, a injustiça climática é uma questão de falta de empatia. Como é que é possível que nós temos uma COP do clima e no dia seguinte assinam-se contratos absolutamente dantescos de exploração de petróleo e de gás a um nível nunca visto? Isto é total desligamento, isto é uma total falta de empatia para com as gerações seguintes. Pouco me interessa que haja quem esteja a pôr gelo da Groenlândia no seu whisky de $3.000 quando subitamente temos toda uma geração que são vistas como
como perdidos, como vândalos, só sabem o que é o TikTok e mais nada, e limita-se assim uma geração, porque quanto mais burros nós os mostrarmos, mais fácil é dizer que os seus argumentos não são válidos. Mas isso é um dos nossos direitos, o direito à não discriminação. Desde muito nova, posso dizer, fui completamente discriminada. Fui chamada de tudo, mesmo por adultos, por colegas meus, que mostraram na internet, não é? Tudo, por tudo. E a saber lidar com isso. Os meus pais avisaram-me que existe um lado da net que tu não conheces e vais saber o que é. Mas muito o que os meus pais fazem, e isso agradeço, não como só como filha, mas como ser humano. Muito que nós falamos, às vezes nas entrevistas e tudo mais, é aquilo que nós tentamos não seguir à letra o que nós temos escrito. Nós tentamos sempre falar algo que está dentro de nós. E muitas vezes isso pode ser visto, nós somos alguns malucos pelo clima, que estamos a ser manipulados, que o meu pai está-me a pagar a hora para eu estar aqui. Essa é ótima. Se eu não sei onde é que está o dinheiro. Uma ótima ideia. Não sei se isso foi uma sugestão, mas acho uma ótima ideia. Uma vez, a NASA também. Houve uma entrevista, deixa-me contar isso que esta é deliciosa, que eles eram para a BBC, que foi uma entrevista que até se tornou viral. E teve foi 1 milhão de vistas. Tiveram mensagens vindas da Nova Zelândia e da Conchichina, literalmente. Foi muito engraçado. E nessa entrevista o André está com uma sweatshirt da NASA. Ai meu Deus. Calhou, ele gosta muito, ele gosta da exploração espacial, gosta de ciência, calhou estar com isso. Quer dizer, nós nem pensámos, não me estava ali a pensar que roupa é que vamos levar para a entrevista. E então aparece um comentário no Instagram que eu adorei, até hoje foi o meu favorito. Descobrimos. Portanto, a NASA está a pagar este caso para justificar o financiamento porque o seu programa espacial falhou e para a NASA não falir criou as alterações climáticas e está aqui a prova que a NASA criou as alterações. As pessoas são tão criativas. As pessoas têm muito tempo livre. Há pessoas com muito tempo livre, só pode ser... Mas podiam usar essa criatividade para alguma coisa... Não. Mas tanto com essa criatividade... Então, portanto, já sabem, nós vivemos do cheque da NASA, todos os meses chega... Incrível. E a seguir vem comentar a dizer que eu sou uma clone da Emma Watson. Exato. E eu, mas há coisas piores para dizerem. Há coisas piores, bolas. Isso é o hate que recebes na internet, eu troco contigo. Mas de facto as redes sociais não são muito meiguinhas, não é? E ter estado mais cedo, mais exposta a isso, de facto é complicado. E até falamos das redes sociais, mas eu até sinto mais em sítios onde nem sequer temos a oportunidade de nos dar a conhecer, em artigos de jornais, revistas em que ninguém nos conhece, as secções de comentários geralmente são assim. Sim. Agora nós fazemos também entrevistas para coisas muito importantes, como agora, como para o público, também que eu vou fazer, como imensas coisas que nós fazemos. Mas nas primeiras entrevistas que eu tive, e foi numa greve climática que eu tive, eu só tenho de falar também uma fase verídica minha, é porque é que eu não vou muito às greves climáticas. Sim. Elas são muito centradas nos vários temas que têm. E se não estás confortável com o tema, não tens de participar. Claro. Tu participas naqueles temas que estás sempre confortável, não é? Naquele tema eu senti-me confortável, estava com amigos também, e estávamos com os cartazes e tudo mais. Veio uma jornalista perto de mim perguntar-me porque é que ias cancelar o aeroporto. Eu, não é isso que eu estou a lutar aqui, mas já agora eu posso falar porque é que eu estou a ser aqui ativista. O meu pai começou a falar do caso, eu comecei a falar do caso, a jornalista simplesmente olha para nós e diz tá bem, e foi-se embora. E só para mostrar alguma ignorância que o caso tem. Mas agora, simplesmente quando chegaram e sentiram que isto foi bem mais longe e que não estava nada à espera, vêm quase telefonar-me todos os dias para mim quando estou na universidade a perguntar quando é que posso fazer entrevistas. Pois. Sim, a falta de empatia. A seletividade. E a seletividade do que é que interessa? É o momento, não é a questão do momento. Mas já agora é engraçado dizer que o grupo foi considerado personalidade do ano pela Associação da Imprensa Estrangeira em Portugal. Somos a personalidade do ano. Bem. Somos as 5 estrelas do Environmental. Exatamente, 2023. Portanto, foi engraçado porque a imprensa estrangeira, eles deram bastantes entrevistas à imprensa estrangeira e sempre com uma disponibilidade muito grande. E lembro-me, parte delas foi na altura da pandemia também. E isso, ou seja, algum trabalho está a ser feito. Sim, nós íamos sendo postos na quadra da polícia porque estávamos a fazer uma entrevista à beira-mar. Lembram-se quando na pandemia não se podia sequer andar nem sequer se podia andar à beira-mar. Vocês ousaram andar à beira-mar. É jornalistoso. Sim. Punk's not dead, era aquilo que eles estavam. Não, quer dizer, isto mostra bem às vezes o ridículo da situação. Quer dizer, estamos a falar da Costa da Caparica completamente vazia, nós simplesmente tirámos uma fotografia ali à beira-mar que era para dar o efeito das alterações climáticas e da subida do nível do mar. Pronto, como se a pandemia também não bastasse para sim, falar de efeito. Né? E subitamente, pronto,
as autoridades decidiram que estávamos a infringir a lei e identificam-nos a todos, mas depois, obviamente, as autoridades também têm bom senso e claro que não colocaram o caso. Foi um bocadinho, assim, um sustozinho, porque lá está, quando nós compreendemos, o governo tinha dado aquela orientação, as autoridades não tinham outra alternativa. Sim. Mas pronto, obviamente é o que a Sofia diz, até já cadastro tem, não. ainda não foste presa, ainda não foste presa. Felizmente não, estou a brincar. Estou a brincar. Mas eles experimentem não admitir o caso e vamos ver o que é que acontece. E vamos ver o que é que acontece. Pois é. E assim vamos dois juntos presos. Vai tudo. Até a Mariana. Bem, a Mariana também, mais pequena. Olhem, estamos mesmo a chegar ao final. Eu queria-vos pedir para, se pudessem assim dar num minuto, se calhar Sofia, explicar lá para casa o que é que nós podemos fazer para que este caso continue vivo, para que o Tribunal se sinta cada vez mais pressionado também pela opinião pública a dar uma resposta positiva. Ok, então a primeira coisa que eu vou dizer, e sendo nesta geração, é seguir nas redes sociais. Certo. Tem o Twitter e Instagram, que é Youth for Climate Justice. O for é um 4. E o for é um 4, exatamente. Lá postamos várias coisas, várias novidades do que está a acontecer com o caso. Neste momento estamos a montar um documentário, então vai ser posta alguma novidade lá. Já ficam com uma dica. Boa. O que podem nos mesmo ajudar, no caso, é também seguirem o nosso site, a Youth for Climate Justice, outra vez.org, e nós temos a nossa campanha de crowdfunding, que é para pagar os advogados, para pagar a papelada toda aos nossos cientistas, às nossas viagens, tudo que aconteceu do caso que foi de importância. O que eu posso dizer exatamente, o que eu posso dizer é 3 coisas muito importantes e que estou a aprender agora em ciências farmacêuticas. Primeiro, a observação. Vocês têm de observar muito bem aquilo que vocês querem. Vocês têm de perceber perfeitamente o que é que vocês estão a observar e a seguir têm de ter a vossa teoria. Têm de saber que, ok, temos essa teoria, essa hipótese, põem-se as soluções em mesa. Quando se está, terceira hipótese, que é onde eu estou, que é a ação. Aí vocês estão a ação. Podem ser esta ação em podcast, pode ser a ação como uma ativista, pode ser a ação de conseguirem mesmo assim algo, assim como nós estamos a fazer em tribunal, até mesmo pode ser só simplesmente a ação de divulgarem este caso ou dizerem o que é que sentem para as alterações climáticas na vossa escola, já é algo super incrível. Boa. Observar, formular uma hipótese, agir. Exatamente. Boa. Nuno? É isto. Basicamente é acima de tudo tentarmos perceber que isto é um problema coletivo que exige ação coletiva. É muito normal hoje em dia fazer-se logo uma crítica, mas pensem sempre que tenham que fazer uma crítica, façam-na, mas a seguir façam uma proposta. Vão ver que é um bocadinho mais difícil. Não é? Fazer crítica pela crítica, todos nós podemos deitar tudo abaixo, dizer este caso não faz sentido nenhum, ou estes miúdos são os comodistas, ou sei lá, são ativistas de sofá, sei lá, já ouvimos de tudo. E estou a dizer as mais light, estou a dizer as mais light. As que se podem dizer. Mas podem fazer todas as críticas do mundo se a seguir fizerem propostas de como melhorar. Se fizerem propostas de como melhorar, aí nós estamos dispostos a ouvir e estamos dispostos a abraçar todas as causas e estamos dispostos a alinhar como um todo, porque se formos um todo, então não há tribunal que nos pare. Que bem, o Nuno tem este dom de terminar com as melhores frases do mundo os episódios, portanto vamos aproveitar isto e de facto unirmos como um todo, porque não há nem tribunal, nem tribunais, nem ninguém que vos possa parar, uma comunidade empática com vontade de agir, não é verdade? Exatamente. Obrigada por terem estado aqui. Obrigada a quem nos está a ouvir e até ao próximo episódio.